Estamos aqui em mais um encontro. Para você que nos visita, seja muito bem-vindo. Foi deixada comigo hoje a incumbência de compartilhar mais uma porção. Para você que nos visita ou que não tem nos acompanhado com tanta frequência, nós estamos há praticamente 45 dias, mais ou menos, estudando sobre a oração, baseado no livro de Lucas. E todas as sextas-feiras, que são os nossos encontros, e aos domingos pela manhã, nós temos estudado sobre oração. E nós começamos na segunda-feira, agora dessa semana, 10 dias ininterruptos de oração. Não adianta só a gente aprender a teoria, mas nós também temos que praticar. Então, nós estamos no meio desse processo aí, colocando em prática tudo o que nós temos aprendido sobre oração. E hoje ficou comigo a incumbência de compartilhar uma porção sobre a oração de obediência e de renúncia feita por Jesus. Feita lá no Getsemane. Confesso que quando nós dividimos os temas, eu relutei bastante para falar sobre isso. E confesso também que desde terça-feira, praticamente, o Senhor tem mexido algumas coisas no meu coração. Eu sempre tenho a preocupação de, quando venho compartilhar uma palavra, sempre de trazer algo que realmente eu tenho vivido. E eu sei que dessa vez não poderia ser diferente. E estudando um pouquinho sobre esse tema, eu ainda falei, ai, Senhor, vou falar de novo sobre isso. Mais uma vez a gente tem que falar de obediência. Mais uma vez tem que falar de renúncia. Mais uma vez tem que falar sobre os processos. Ai, Deus, eu queria falar de outras coisas. Mas eu sei que o Senhor tem falado, é porque a gente ainda tem precisado ouvir. Levanta a mão comigo se você ainda está num processo de tratamento. Eu acho que esse processo é contínuo, acho que até a volta de Jesus. Mas eu sei que tem alguns aqui que a gente já consegue acompanhar mais de perto, tem alguns que eu sei que o Senhor tem colocado mesmo numa moenda, numa prensa. Assim como Ele fez comigo, e aí a gente acha que, eu acho que tá bom, né, Deus? Já apertou, já saiu tudo que tinha que sair, tô tão limpinha, tô tão cheirosinha, já tomei tanto banho de bucha. E Ele vem e fala, querida, vamos abrir aquela gavetinha que estava lá escondida? Tem uma coisinha ali que eu ainda preciso tratar com você. Ah, não, Deus, deixa aqui essa gavetinha. Não está fazendo mal para ninguém, ó, tá tão escondidinha, ninguém tá vendo. Aqui, ó, só tá aqui, ó. Já passou, já faz tanto tempo. Ele, não, vamos trazer, né? Vamos dar uma limpadinha, que tem coisa aqui que a gente ainda precisa limpar. E assim o Senhor vai trabalhando. E assim o Senhor vai ministrando e vai ensinando como ainda nós estamos tão longe de ser parecido com Jesus. Às vezes eu penso, ai Deus, mas eu já mudei tanto. Eu olho para trás, às vezes nem reconheço aquela Cristiane lá de, sei lá. Mas Ele fala, filha, ainda precisa de tanto. Eu ainda preciso trabalhar tanto na sua vida. E a gente faz o quê? Tô aqui, papai. Vamos lá, né? Encarar mais uma. Só os fracos desistem, né? E o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas.
vamos lá. Vamos lá falar um pouquinho sobre obediência. Vamos falar um pouquinho sobre renúncias. A oração de obediência e de renúncia como o maior modelo de Jesus. Eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas 22, a partir do 39. Se você ler todo o capítulo 22, ele vai relatando sobre a última ceia que Jesus fez com seus discípulos. E eu lendo esse capítulo, eu li esse capítulo várias vezes durante a semana, e eu li também no Evangelho de Mateus, que os dois são muito ricos em detalhes. E eu comecei a imaginar a agonia do coração de Jesus. Ele sabia o que ia acontecer. Eu não sei se você já teve essa experiência de... Não sei como eu vou conseguir comparar, mas... de você fazer alguma coisa com um embrulho no estômago, sabendo que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa ruim? Mais ou menos assim, você vai almoçar com o pessoal da empresa, sabendo que depois do almoço você vai ter que assinar sua carta de demissão? Ou ao contrário, vai ter que mandar alguém embora? Que a comida começa a descer meio quadrado. Você já... não sei, gente, não... Você sabe que alguma coisa vai acontecer e as coisas já não estão muito legais. Se você tiver oportunidade, anota aí na sua Bíblia para depois você ler em casa todo o relato de Lucas 22. Depois dessa última ceia, que eu acredito que não deve ter descido muito bem. Diz assim, a partir do 39. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Eu acredito que Jesus estava passando por um dos piores momentos da sua vida. Acho que excluindo a crucificação, o Getsemane foi o pior momento. Tristeza, abandono, o medo da dor, a solidão, o desejo de ter por perto os seus amigos, aqueles que caminharam com ele. E no momento de maior tristeza, de maior agonia, aqueles que batiam nas costas e diziam: estamos juntos. Não conseguiram vigiar com ele. E nos evangelhos, Lucas é o único que relata. Não sei, talvez por ser médico, eu não sei. Ele é o único que relata que as gotas de suor de Jesus se tornaram gotas de sangue. Muda a imagem, por favor, para o próximo. Mais um.
Aqui diz que hematidrose, o rompimento de veias sob as glândulas sudoríparas, causada por profunda emoção ou grande medo. Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem. Quando diz lá que ele sofreu as mesmas tentações, as mesmas dores, as mesmas agonias como nós sofremos, o que torna o que a gente passa tudo muito possível, eu acredito que essa foi uma grande prova de que ele era um homem suscetível aos mesmos medos, às mesmas aflições, aos mesmos desesperos que nós. Eu não sei se você consegue imaginar o que ele estava passando naquele lugar. A sua dor, a sua aflição. E por um momento ele se vira para o pai e no 42 ele diz assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus, ele já veio para a terra, ele já veio para o mundo físico sabendo de que esse era o plano. Ele já sabia que esse seria o plano. Ele não veio enganado, ele não veio sem saber o que ia acontecer. Ele sabia que essa parte fazia parte do processo. Mas ele foi tomado de tamanha agonia, de tamanho medo, que ele pediu: Senhor, se for possível, vamos pular essa parte? Se for possível, vamos fazer diferente? Dá para a gente mudar o plano para um plano B? Dá para a gente... Mas não seja feita a minha vontade. Porque eu tenho certeza que a vontade dele era se levantar dali, voltar para a mesa com seus amigos, comer, ceiar, continuar amando as pessoas, continuar curando pessoas, continuar ensinando pessoas. Talvez o seu interior humano não desejasse ir para a cruz. Mas ele sabia que era a única forma de fazer com que esse plano fosse perfeito. Volta lá, por favor, um slide, a parte do Getsemane, por favor. Getsemane é um jardim no Monte das Oliveiras, um lugar que Jesus sempre ia. Se você ler os relatos, Jesus se retirava muito para o Monte das Oliveiras, para orar. E o Getsemane era um lugar onde se fazia a prensa das azeitonas para a criação do azeite. Era ali que se fazia o esmagamento para a extração do sumo. E um detalhe importante, não era simplesmente esmagar o fruto. Daquilo que ainda saía do fruto, daquele caldinho que saía do fruto, ainda precisava separar o que era líquido água e o que era líquido azeite. Então não é simplesmente o caldo de cana. Vocês entendem? Não é simplesmente passar pelo processo e extrair qualquer coisa. É passar pelo processo, extrair o que sai de você, extrair o que realmente é valioso. E não é por acaso, não foi por acaso que Jesus escolheu aquele lugar para passar os últimos momentos da sua vida, para orar ao Pai, para fazer essa oração,
onde realmente ele reconheceu: Pai, tá difícil, tá doendo, mas eu vou obedecer. Eu renuncio a minha própria vontade, eu renuncio o meu próprio eu, para que o teu plano, que é perfeito, possa valer a pena. Deus já tinha feito várias tentativas com vários homens. Deus fez alianças, fez pactos com Adão, com Noé, com Moisés, com Davi. E todos eles pipocaram na missão. Todos eles falharam. Todos eles quebraram o pacto. Quebraram a aliança. Precisaria vir aquele nascido de mulher, 100% homem, que provasse que é possível. Então Jesus veio, sabendo do plano, não exatamente das dores que estariam intrínsecas nesse processo. Abre lá comigo em Mateus, por favor, Mateus 26, a partir do 36, diz assim, é a mesma narrativa, só que de uma nova visão. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, amigão: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. E aí entra Judas, que tinha acabado de comer com ele na mesa. Como eu falei, se você tiver a oportunidade de ler, não sei se você já leu, mas se você puder, releia. Releia essa narrativa e deixa o Espírito falar com você. Eu não sei se você, assim como Jesus, já teve à sua mesa alguém que desonrou a sua amizade. Mas sabe o que é mais interessante? Jesus não deixou de ser quem ele era por causa da postura de Judas. Em nenhum momento Jesus destratou, em nenhum momento Jesus levantou a voz, em nenhum momento Jesus virou a mesa.
chutou o pau da barraca. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele precisava fazer. Ele não perdeu a bênção por causa de um traidor. E aí eu fiquei pensando, Senhor, quantas vezes a gente chuta o pau da barraca, a gente perde a cabeça, a gente xinga mesmo, a gente só xinga de nomes fofinhos. E aí a gente tem aquela desculpa, né? Não, mas aqui, ó, corre sangue na minha veia. Eu não consigo, eu não tenho sangue de barata. Jesus também não tinha. Mas ele não deixou de ser quem ele era. Mesmo sabendo que tudo aquilo estava para acontecer. E o que já tinha planejado a traição estava comendo à mesa. Renúncia. Ato ou efeito de negar ou rejeitar algo ou uma determinada atitude. Abdicar de um objeto ou algo muito importante. De colocar-se em segundo plano em favor de outro. Uma morte para dar a vida. Aí eu me pego pensando, Senhor, será mesmo que eu tenho renunciado? Será mesmo que eu tenho me negado? Ou rejeitado algo ou alguma coisa em favor daquilo que o Senhor tem para mim? Será mesmo que eu tenho me abdicado de algum objeto ou algo que para mim eu julgo muito importante? Será mesmo que eu tenho me colocado em segundo plano em favor de alguém? Será, gente? Será mesmo que tem sido verdade esse negócio de amar ao próximo como a ti mesmo? Será mesmo que eu tenho estado disposta a morrer para dar a vida a alguém? E aqui não precisa necessariamente morrer de morrido, enterrado. Mas morrer de eu deixo morrer esse sentimento para gerar algo de vida em você. Eu deixo morrer em mim meu desejo de vingança para gerar o perdão sobre a sua vida. Eu deixo de gerar em mim o desejo de te ver. Desculpa, perdão da palavra. Mas você já desejou que alguém tipo, tomara que se ferre mesmo? Ou só eu? Não, gente, realmente ela merece. O que ela fez não tem perdão. Ela merece. Só comigo? Só eu? Porque realmente o que a pessoa fez não se faz. Ela precisa pagar nessa vida. E com eu, assim, ó, nos meus olhos. Para eu ver assim, ó, ela lá embaixo. E eu falar, tá vendo? Bem feito. Pois é. Só eu que tenho, que já tive esse sentimento, esse desejo. Crucifiquem-na. Será mesmo? Sabe o que diz lá em Filipenses? Filipenses 2 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor,
se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Completai o meu gozo, para que eu sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Vamos frisar o 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu amo esse texto. Mas o 5 ele pesa, né? O 5 ele pega lá na ferida. O 5 é aquela gavetinha lá que a gente acha que pode esconder e o Espírito Santo vem e fala, escuta, vamos dar uma limpadinha naquela gavetinha lá, que tem um sentimentozinho ali escondido? Que Jesus não deixou escondido. De sorte que haja em você, Cristiane, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Como eu disse, é bem provável que Jesus não te exija uma morte mesmo, física. Mas com certeza, Ele nos propõe a morte de muitas coisas que nós temos deixado gerar dentro de nós, que não vem dele. Muitos sentimentos, muitos desejos, sejam eles os mais variados possíveis. Ele tem nos proposto um tempo de arrumação da nossa casa. Quem tem acompanhado o processo que nós estamos passando, quem tem vindo aqui nesse tempo de oração que nós estamos tendo nesses 10 dias, que hoje foi o 5º dia. Então, você que não estava sabendo, a gente ainda tem mais 5. Nós temos sido desafiados para esse tempo de arrumação. De colocar a nossa casa em ordem. De nós revermos algumas das nossas prioridades, alguns dos nossos sentimentos, algumas das nossas escolhas, e realmente ver se nós estamos correspondendo àquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. A minha oração há alguns dias tem sido, Senhor, que a minha obediência seja a resposta para aquilo que o Senhor tem proposto. Porque do que adianta o Senhor vir falar e exortar na palavra e dizer, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo,
Se a nossa obediência, se a minha obediência não for a resposta, não vai adiantar de nada. Serão encontros após encontros, reuniões após reuniões, que a gente até sente um arrepio, sente até uma emoçãozinha, dá aquela choradinha. Mas se não produzir mudança, não vai valer de nada. E nós estávamos aqui ontem e a Fran foi muito pontual, quem estava aqui. Acho que ela não poderia ter usado um exemplo melhor. Que ela disse o seguinte: os planos que o Senhor tem para cada um de nós, os planos são perfeitos. Ou melhor, o plano é perfeito. Porque só existe um plano, o plano A. Mas às vezes a gente quer fazer um plano B, porque a gente acha que o plano A não vai dar muito certo. Porque realmente quem fez o plano não sabia que a gente... Senhor, dá para colocar aquela pitadinha daquela coisa, porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu vou precisar disso. Então a gente fica criando planos B, C, D, Z. E ela usou um exemplo muito pontual. Para de ficar brigando com o Waze. Quem já colocou aqui um destino no Waze e o Waze traça o caminho, que geralmente é o caminho mais rápido, e você fala, não, vou dar uma cortadinha por ali, porque eu sei que por ali é mais rápido. Aí você entra naquela rua por ali e, sem você saber, aquela rua virou contramão. Aí você tem que voltar e ele fica recalculando rota. Aí você, tá bom. Aí chega numa determinada avenida, você fala, não, mas eu vou dar uma cortadinha por aqui, porque aqui eu vou cortar o farol. Aí você depara o quê? Com a feira de domingo. Aí você tem que dar mais uma volta no quarteirão e ainda dar um retorno, porque agora você saiu do lado ao contrário da avenida. Ou seja, o trajeto que era para ser mais rápido em 1 hora, demorou 2 horas. E você está brigando com o Waze. Ele já traçou um plano, que é perfeito. Mas o que a gente quer? A gente quer o quê? Colocar a nossa mão no negócio, porque a gente acha que a gente sabe fazer. E geralmente, o que acontece? Dá ruim. Como diz a Vavá, dá pior. Por quê? Porque a gente não confia, porque a gente não está disposto a obedecer até as últimas consequências, porque nós somos ansiosos, e quando nós somos ansiosos, nós estamos, sem querer, chamando Deus de incompetente. Porque se eu fico ansioso, é porque eu acho que aquilo não vai dar certo. E se eu acho que não vai dar certo, é porque quem está fazendo não é capaz o suficiente de fazer dar certo. Então, inconscientemente, estou falando para Deus que Ele não sabe muito bem o que Ele está fazendo. Então, eu estou chamando Deus de incompetente. E a gente fica lá, naquela briga. E Deus, lá de cima, olhando e falando, ei, para de ficar recalculando a rota, porque o meu plano já está traçado já faz tempo. E você está aí brigando, querendo fazer com que as coisas deem certo, e não está seguindo o que eu já falei para você fazer. Vou repetir. Jesus sabia do plano. Ele não foi enganado. Ele não caiu na pegadinha do malandro. Ele sabia exatamente o que iria acontecer. Ele sabia o que era preciso para que ele fosse o plano perfeito. Para que ele se fizesse o sacrifício. Para que ele fosse o cordeiro. Ele sabia. Mas isso não aliviou a dor, isso não aliviou a decepção, isso não aliviou as renúncias, o desespero, a tristeza, as gotas de sangue. Tudo isso fez parte do processo. E eu falava com a Laine essa semana, não sei se ela vai
contar isso hoje ou, sei lá, outro dia. Mas também você que tem acompanhado de perto sabe que ela estava passando por um processo em busca da remissão de uma doença. Os médicos não falam cura, né? Porque eles não podem ir contra aquilo que eles estudam e trabalham para fazer. E eu me lembro, inclusive eu até postei hoje, eu me lembro que há um tempo atrás, eu não me lembrava quando, mas foi em setembro. Eu lembro que teve uma semana que ela estava muito ruim. E aí eu falei, olha, se eu fosse você, eu tomava um banho, colocava roupa e ia para a igreja hoje. E era uma sexta-feira. Porque eu ia ministrar. E eu lembro que aquela palavra já tinha... estava no meu coração já há vários dias. Foi o dia que eu falei sobre Atos 27. Sobre Paulo, o processo que ele precisou passar. E o barco afundou, mas ele tinha uma palavra. Ninguém vai morrer, mas vai precisar pular em alto mar. Vai perder tudo. Talvez só sobre uma pranchinha para você se agarrar. Não vai ter bote salva-vida. Mas confia, ninguém vai morrer. Eu lembro que aquela palavra estava borbulhando no meu coração e a Elaine lá, caidinha, prostrada. Como ela disse, ela tinha todos os motivos do mundo para naquele dia ou durante todo esse processo ficar em cima da cama. Ela tinha o direito. E aquele dia eu falei, Elaine, se fosse você, eu tomava um banho e ia para a igreja. E aí ela veio e ficou sentadinha ali. Eu lembro que aquele dia eu falava, Senhor, ajuda nesse processo, até que o teu processo se cumpra. Senhor, ajuda nesse processo, até que o teu propósito se cumpra. E eu vim desde lá orando, Senhor, quando acontecer alguma coisa, Senhor, ajuda nesse processo. Ajuda nesse processo até que o teu propósito se cumpra. Porque é nesse momento mais difícil. É no negócio, na hora que o chicote estrala, que o calo aperta, que a gente tem a tendência de desistir. E achar que não vai valer a pena, está doendo muito, para que isso, totalmente desnecessário, eu não preciso disso, para que apertar tanto, já está saindo caldo, para que apertar a ponto de separar o que é água e o que é azeite? Tá bom, já está apertando demais. E geralmente a gente tem a tendência de desistir. Jesus pediu, Senhor, se for possível, passa de mim. Tá punk, tá tenso, tá apertado, tá difícil, tá doendo. No relato de Mateus que nós lemos, ele se jogou no chão, diz lá que ele se prostrou com o rosto em terra. E por 3 vezes ele orou, Senhor, não dá para dar uma aliviada, tá pesado. Mas faça conforme a sua vontade. Vamos ler para a gente encerrar. João 19:30. João 19:30, ele relata... João 19, ele relata sobre a crucificação. E no 30 diz assim, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está... E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Acabou. O plano perfeito se cumpriu. Tudo o que ele tinha foi entregue. Absolutamente tudo. As suas dores, os seus medos, as suas inquietações, a traição, mas também o amor, tudo aquilo que ele semeou e colheu durante o tempo de ministério, a sua família, ele entregou
absolutamente tudo. Até a sua última gota de sangue. Diz que o soldado furou pelo lado da sua costela. Já tinha acabado tudo. Água, sangue, acabou. E ele disse: está consumado. Ele não relutou. Como uma ovelha, como um cordeiro, obediente, em silêncio, ele se entregou. A sua disposição em renunciar e em obedecer, ela precisa nos constranger. Precisa nos ensinar que a obediência, ela precisa nos levar até as últimas consequências. Estaremos livres da dor? Não. Das traições, do sofrimento. Mas foi o posicionamento dele, como eu comecei a minha palavra, foi o posicionamento dele, foi por isso que nós estamos aqui. Se não fosse por essa entrega, por essa obediência, por essa renúncia, o plano perfeito não teria se cumprido, nós não teríamos encontrado a salvação, nós não teríamos nossos pecados redimidos, nós não teríamos sido justificados, nós não seríamos filhos. E a minha pergunta para mim mesmo, como eu disse, que o Senhor já estava ministrando há alguns dias. O que a minha renúncia, o que a minha obediência, o que a minha entrega tem gerado? Tem gerado vida em alguém? Tem promovido mudança? Eu não sei quantos de vocês viram por esses dias, passou muitas vezes no Instagram, um cubinho de gelo que foi derretendo, até que ele virou tipo um aquáriozinho para um peixinho. Se o gelo não deixar de ser gelo para se tornar um lugar de segurança para um peixinho, para quê? Se eu não deixar de ser quem eu sou para ser bênção, para ser vida para alguém, para quê? Do que adianta, do que vai fazer valer tudo que ele fez, tudo que ele é, tudo que ele comprou, tudo que ele resgatou com esse plano perfeito? Então, a lição, a verdade que eu quero que nós tenhamos durante ainda a construção daquilo que o Senhor tem feito, porque essa palavra ainda não se encerra por aqui. Nós ainda teremos o encontro de domingo, teremos os encontros até o dia 17, e nós teremos uma grande celebração aqui no dia 21, que nós celebramos a Páscoa. A minha contribuição para essa construção que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas neste tempo é trazer a nossa reflexão aqui. O que nós estamos realmente dispostos a entregar, a renunciar, a obedecer, até que ponto? Para que nós geremos vida em alguém. Até que ponto eu estou disposta a abrir mão dos meus sentimentos, por mais válidos que eles sejam, por mais embasado que eles estejam, para que alguém tenha a oportunidade de ter a vida. Eu queria que você se colocasse de pé. Como eu disse, é normal do ser humano que nós tenhamos muitos sentimentos. E talvez você tenha nutrido no seu coração algum sentimento, como eu disse, que confessei aqui, que por muitas vezes eu nutri também, que estão até cobertos de razão.
Mas o Senhor não nos chamou para justificarmos os nossos sentimentos. Ele nos chamou para nós sermos obedientes. Ele nos chamou para que tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve nele. Então eu não sei se de repente você passou por algum processo e você tem nutrido algum sentimento de vingança, como eu já nutri por muito tempo. Se você está nutrindo um sentimento de mágoa, que pode ser muito válido por aquilo que você já sofreu. Não estou invalidando nenhum sentimento. Eu estou dizendo que é tempo de nós substituirmos pelo sentimento que houve em Cristo. Porque ou nós nos dispomos a passar por esse processo de renúncia, de renunciar aquilo que nós temos nutrido, que não vem dele, ou nós não viveremos a plenitude daquilo que ele tem para nós. Então, como eu disse, eu não sei aquilo que você tem enfrentado. Talvez esse sentimento esteja tão bem guardado, como eu disse, o meu estava tão bem guardadinho dentro de uma gaveta que eu tinha até esquecido. Mas essa semana ele fez questão de me lembrar que ainda tem sujeira numa gaveta. E eu ainda preciso limpar. Então feche os seus olhos. Pede para o Senhor sondar o seu coração. É o Espírito dele que é poderoso para discernir pensamentos e intenções. Ele que é apto para conhecer o que está no seu coração. Se houver qualquer sentimento que você tem nutrido de falta de perdão, de mágoa, de raiva, sede de vingança, sede de uma justiça, porque você foi lesado, seja financeiramente, seja emocionalmente. Alguém traiu a sua confiança, traiu a sua amizade, alguém que sentava à sua mesa. E você ainda tem sentimentos dentro do seu coração que te impedem de viver o mesmo sentimento que houve em Jesus. É tempo de nós colocarmos a nossa casa em ordem. É tempo de nós vivermos ajustes. De repente não é uma mágoa, mas de repente é uma inveja. Ai, mas inveja é tão forte, eu não sinto isso. Mas você só deseja que o outro não se dê bem. Eu não quero o mal dele, eu só não quero que ele prospere, eu não quero que ele se dê bem no trabalho, eu não quero que ele se dê bem num relacionamento. Ele não merece isso. Ele já me fez tão mal, ele já fez mal para tanta gente. É tempo de nós substituirmos os nossos sentimentos. É tempo de nós substituirmos as nossas emoções pelo mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu queria que você orasse ao Senhor. Eu queria que você declarasse isso. Ou se você, assim como eu, está se achando tão limpinho, já passei por tantos processos, já fiz cura interior, já liberei perdão para tanta gente. Não, hoje eu vivo uma vida sem pendências, eu não tenho nada para resolver com ninguém. Talvez você esteja assim, como eu estava me achando tão limpinha. Senhor, pede para o Senhor te encher do amor que vem dele. Do amor que coloca o sempre em primeiro plano. Do amor que nunca se coloca em cima de ninguém.
do amor que consegue enxergar a necessidade do outro, do amor que age sem julgamento, do amor que não aponta o dedo, do amor que simplesmente ama. Lembra daquela passagem da mulher que foi pega em adultério? Muitos podiam ter condenado. Muitos podiam ter apontado o dedo. Muitos podiam ter atirado aquela pedra. Mas Jesus não a condenou. É esse amor que nós precisamos ter no nosso coração. Pai, nós oramos nesta noite para que o Senhor ministre cada coração, para que aquilo que o Senhor tem nos proposto, Senhor, neste tempo de ajustes, de limpeza, que isso realmente seja real sobre as nossas vidas. Pai, de nada vale a pena nós estarmos aqui semana após semana, encontro após encontro, ouvindo sobre os modelos do que Jesus fez, do que Jesus falou, se nós não colocarmos em prática. Será um discurso vazio, sem realmente exercermos aquilo que nós temos falado. A minha oração, Senhor, que embora seja uma situação desconfortável, embora tenha que mexer em coisas que eu não queria mexer, mas como é necessário, Senhor, traz limpeza sobre o nosso coração, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Alinha, Senhor, aquilo que nós temos alimentado dentro de nós, para que seja o mesmo sentimento como houve em Jesus. Um sentimento de obediência, de abnegação, de entrega, de humilhação. Pai, nós não queremos honras de homens, não queremos fazer nada para receber mérito de ninguém, mas nós queremos agradar o teu coração. Nós queremos nos colocar na posição de filhos e muito mais na posição de servos. Pai, é o teu Espírito que é apto para discernir os nossos pensamentos e as nossas intenções. Que Ele passe como um scanner sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, nos trazendo a revelação aquilo que ainda precisa ser colocado em ordem. Pai, se o Senhor tem nos proposto um tempo de mudança, se o Senhor tem nos proposto um novo tempo, é preciso também novas atitudes, é preciso também novas formas de agir. Então eu peço, Pai, que a nossa obediência seja a resposta para este tempo. Todos aqueles, ó Pai, que têm se disponibilizado para viver este tempo, que o Senhor alcance, que o Senhor realmente traga mudanças na forma de pensar, mudanças na forma de agir. Pai, será impossível sermos um só, como o Senhor diz que nós precisamos ser um, assim como o Senhor e o Pai são um. Será impossível nós sermos um se não houver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós precisamos, Senhor, neste tempo, deste entendimento e ter as nossas atitudes moldadas, forjadas. Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, faça essa obra nos nossos corações. Não é pelo nosso muito falar, não é pelo nosso apontar do dedo, não é pelo nosso julgar, mas é pela obra do Teu Espírito Santo em nós, em cada um de nós, a começar em mim. Então eu peço, Senhor, que esse trabalhar seja contínuo, que essa mudança seja genuína, porque nós queremos viver a plenitude do que o Senhor tem para nós neste tempo.
Nós queremos, ó Pai, estar sensíveis à Tua voz, ao Teu agir, obedientes, ó Pai, a tudo que o Senhor tem nos proposto. E não queremos ser roubados, ó Pai, por nenhum outro sentimento, por nenhuma outra intenção. Pai, essa é a minha oração sobre nós neste tempo. Continua construindo em nós, Senhor. Continue falando, nos exortando na Tua palavra, nos ensinando, Pai. Continue nos lembrando quem nós somos no Senhor. Faz isso sobre nós, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Ore assim comigo, Senhor. Me mantenha firme neste processo. Até que o Teu propósito se cumpra. Que seja assim, Senhor, sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja, Senhor. Glória a Deus. Senta um pouquinho, querido. Ninguém gosta de arrumar a casa, né? Quem gosta de arrumar a casa? Fazer faxina, lavar os azulejos, ou glória, passar o veja, arrumar as gavetas, aquelas cuecas viradas para cima, assim, arrumar tudo. Hein? Quem gosta? Ninguém gosta, né? Exige, pra gente arrumar a nossa casa, exige de nós, não exige? Exige ou não exige? Minha vida espiritual não é diferente não, querido. Para a direita, para a esquerda, onde você pisar vai ser seu, é só naquela música lá. Fora isso, o Pai colocou no nosso coração arrumar a casa em 50 dias. A gente já está terminando, tem gente que nem começou a arrumar a gaveta ainda. Jesus disse assim para os discípulos: poxa vida, vocês não podem orar por mim, comigo, nem um minuto. Vocês são bonzinhos, hein? Dormindo. E Jesus fala no texto. Processo de vencer a tentação é fazendo o quê? Quem que vai orar? A gente está dando ferramenta. Fala para o seu irmão do seu lado. A casa está te dando ferramenta. Amanhã estaremos aqui, domingo de manhã, 9 horas estaremos aqui. É 1 hora. Para que seja criada uma cultura de oração. Amém? Fala para o seu irmão do seu lado aí. Cultura de oração. O menino, quando vai jogar bola, isso é para os meninos. Na escolinha, eles ensinam a bater com a perna direita, com a perna esquerda, cabecear. Quando ele for um profissional, ele vai saber bater com as 2 pernas. É fácil? Não, vamos dar um exemplo. Eu gosto do exemplo de inglês. Eu vou tirar o exemplo do inglês, o violão. Quando você vai aprender violão, você tem que se esforçar, não tem? Vai doer a sua mão? Vai ou não vai doer? Vai tirar as cordas de nylon, vai cortar as cordas de aço, vai mudar o violão, vai pegar outro violão, mas vai continuar doendo. Vai. E na vida espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa. Existe uma exigência. Poxa vida, vocês não podem orar comigo nem 1 hora. Eu estou aqui sofrendo. Eu saí do Kairos, estava com meu pai, entrei no Cromos para resolver um problema, para resolver uma situação que Adão pecou, Noé não resolveu, eu vim morrer para resolver. Estou chorando sangue. E vocês? E Jesus fala: a oração que te faz vencer a tentação. Amém?